Caros amigos, antes de começarmos esta entrevista, convido vocês, claro, a deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. É muito precioso. Mil obrigados e uma ótima entrevista. Bom dia e bem-vindos à nova entrevista. Estamos com Pierre Hillard. Pierre Hillard, que já recebi muitas vezes para falar de seus diversos livros. Mas hoje estamos reunidos para falar do seu mais recente trabalho, para o qual ele escreveu o prefácio. Mémoire de mon temps, de Charles, Príncipe de Hesse-Kassel. Vamos então abordar este livro e tentar entender como ele se insere na obra de Pierre Hillard. E talvez também em que medida essa figura, bastante pitoresca, digamos assim, pode nos ajudar a compreender melhor a situação, seja a atual ou a de alguns séculos atrás. Para enxergar um pouco os primórdios do que se chama comumente de mundialismo. Mas antes de tudo, caro Pierre Hillard, muito obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Xavier, e muito obrigado por me receber. Não são muitos os que o fazem, então, obrigado mesmo. Muito obrigado. Talvez a primeira pergunta, aliás, vamos fazer 3 perguntas em uma. Por que este livro? E depois, como situar esse príncipe Charles de Hesse-Kassel em relação, eu diria, à sua época e também em relação ao meio em que ele cresceu? E a terceira pergunta é, como situá-lo em relação ao conjunto da sua obra? Já falamos das permanências da geopolítica da mística russa. Foi de Romanov a Vladimir Putin. Esse foi o penúltimo. O penúltimo inclui o Império Lubavitch, Honte ou Outro Livre, Sionisme et Mondialisme, o Atlas du Mondialisme. E já apareciam outras figuras interessantes, como Anarchas Klotz, ou ainda o Conde Koldenef de Kalergi, por exemplo, que também é uma personagem muito importante para compreender a situação atual, eu diria. Em relação a este príncipe, o que se pode dizer? Antes de mais nada, por que publicar as suas memórias? Primeiro, é preciso lembrar que as memórias dele cobrem apenas uma parte da sua vida. Ele morreu, viveu de 1744 a 1836, e as suas memórias param na véspera da Revolução de 1789. Memórias redigidas em de 1816 a 1817, portanto, logo depois da aventura napoleônica. Publiquei essas memórias. Antes de tudo, porque conheci a personagem há muitos anos. O príncipe Charles de Hesse-Kassel eu o descobri graças a um universitário israelense fascinante, Gershom Scholem, que é o grande especialista em Talmud, Cabala e nas grandes figuras desse meio. Penso em Sabbatai Tsevi ou Nathan de Gaza. E foi graças a Gershom Scholem que tomei conhecimento da existência desse príncipe, Charles de Hesse-Kassel. Em particular, num livro dedicado a Jonas Frey, de seu verdadeiro nome, Moses Dobruschka. Ele mudou de nome para Schoenfeld e depois para Jonas Frey, e era primo em segundo grau do messianista Jacob Frank. É um livro escrito pouco antes da morte dele. Gershom Scholem, que morreu em 1982, fala desse príncipe a propósito de Jonas Frey, do príncipe Charles de Hesse-Kassel, porque Moses Dobruschka tinha criado, no comecinho dos anos 1780, uma superloja maçônica que misturava cristianismo e cabala, chamada Irmãos Asiáticos, e quem vai assumir a direção? Quem vai suceder a Moses Dobruschka é justamente o príncipe Charles de Hesse-Kassel. Eu conheço bem essa personagem, e, aliás, usei em particular no meu livro Atlas do Mundialismo. E se publiquei as suas memórias, é porque ele revela informações fora do comum. Antes de mais, é uma fotografia da sua época. Charles de Hesse-Kassel pertencia à elite social do seu tempo.
Era um príncipe alemão e inglês pela mãe, já que a mãe era neta do rei de Inglaterra Jorge II. Portanto, rei de Inglaterra ligado ao mundo da finança londrina, ao mundo da maçonaria, e Charles de Esquesel e o irmão Guillaume. Não podemos esquecê-lo, Guillaume de Esquesel. Os dois irmãos foram educados por uma mãe protestante, com um espírito liberal e ecumênico. E isso marcou profundamente os dois filhos. Os dois irmãos, os dois filhos Esquesel, e Charles de Esquesel em particular. Estas memórias, na verdade, oferecem um retrato de uma elite. E Charles de Esquesel pertencia a essa elite. Mas ele era a elite da elite. Se pudéssemos hierarquizar esse meio, ele estava no topo, porque, para além das origens elevadas pela mãe, o pai pertencia ao círculo dos príncipes do mundo germânico, do Sacro Império Romano Germânico, e Charles de Esquesel será também maçom. Será também o chefe da maçonaria alemã, o que, só por si, já diz muito. Foi conselheiro do rei da Prússia, Frederico II, conselheiro político, e muito ligado à família dos Hohenzollern. Hohenzollern é o nome da dinastia prussiana. A sua prima Wilhelmine de Esquesel era casada com o irmão mais novo do rei da Prússia, o irmão mais novo chamado Henrique da Prússia. Portanto, laços políticos, laços familiares, e como já disse, a partir dos anos 1780, pouco antes da Revolução, ele era o chefe dos irmãos asiáticos. Isso teve um impacto enorme. Ele tinha acesso a uma quantidade incrível de informações, tanto pelas suas origens sociais como por todos os grandes ramos da maçonaria europeia, já que houve o famoso convento maçônico de Wilhelmsbad em 1782, que fica não muito longe de Frankfurt, e é ele a figura central. É preciso saber primeiro que foi o Duque de Brunswick, um dos seus amigos, que era maçom e membro dos Irmãos Asiáticos, quem fez o discurso de abertura. E é o príncipe Charles de Hesse-Kassel que preside a todos os conciliábulos desse convento de Wilhelmsbad, que dura cerca de 1 mês e meio, de julho a agosto, e é ele quem faz o discurso de encerramento. Então, com esse convento maçônico de Wilhelmsbad, para que as pessoas entendam bem, esse convento de Wilhelmsbad é para a maçonaria, o que o Concílio de Trento foi para a Igreja. Um ponto de viragem que reuniu todas as correntes maçônicas da época, francesas, prussianas, austríacas, húngaras, russas. Já que a delegação russa participou, a delegação maçônica russa participou desse encontro. E, aliás, só para constar, dá para achar todos os nomes, os principais nomes da maçonaria russa presentes nesse convento de Wilhelmsbad, no meu livro As Permanências da Geopolítica da Mística Russa, dos Romanov, Vladimir Putin. E a pessoa que estava encarregada de supervisionar tudo isso era o herdeiro do trono, o Tsarevich, futuro Paulo I, filho de Catarina II. E, portanto, é preciso entender que essa reunião maçônica de 1782 é, se assim posso dizer, o equivalente às redes sociais de hoje, ou seja, um fluxo enorme de informações, boas ou más, como em todas as redes sociais, aliás, mas em todo caso uma reunião de personalidades diversas e de alto nível. E Charles de Hesse-Kassel dispõe de informações de primeira mão, e entre essas informações que ele revela nas suas memórias, há aquela famosa passagem que eu até coloquei na capa do livro. Cito Charles de Westcastle, quando ele escreve, a propósito desse convento de Wilhelmsbad de 1782. O jacobinismo não pôde criar raízes na Alemanha como o fez na França, onde eu soube já em Wilhelmsbad que se premeditava uma revolução. Portanto, em 1782, há mais do que um simples boato. Há a vontade de aproveitar a situação para derrubar a França. E Charles de Hesse-Kassel, tendo em conta o nível da personagem, a sua importância, o facto de ele poder afirmar isso mostra que, nas altas esferas, havia um complô. Aqui é adequado usar esse termo, mas ele é frequentemente usado de forma abusiva. Mas a palavra existe e há de facto complôs. Simplesmente, não se deve usá-la à torto e à direito. Mas quando se tem uma personagem destas que transmite esse tipo de informação, aí sabemos que houve, por baixo da mesa, nos bastidores, entre elites francesas, alemães, inglesas, etc.,
uma preparação para sabotar o terreno da monarquia francesa. E os acontecimentos de 1789, é o que explico no prefácio. Os cofres do Estado vazios na sequência da vitória naval que a França, sob Luís XVI, obteve contra os ingleses em benefício dos americanos. Foi ótimo para os americanos, mas a situação financeira francesa era catastrófica. Houve também a questão climática. Depois de um vulcão islandês ter alterado o clima, mais colheitas, portanto menos pão mais caro. E essas elites que fomentaram a revolução aproveitaram a brecha, um enfraquecimento da autoridade política real para se lançarem nela. E 1789 foi, diria eu, o arranque de um trabalho preparado de antemão. Acrescento um pequeno detalhe. São as memórias do príncipe Charles Castle. Este livro está disponível unicamente na Book Edition, tal como o livro do Visconde de Contalbiron, ou ainda o livro Complot contra l'Empire Lobavitch. Os links para editores e telespectadores vão estar de qualquer forma na descrição. Talvez pudesse, na verdade, recordar-nos. Vamos fazer um panorama, se tiver de acordo, porque mencionou várias coisas. E não tudo. Poderia talvez recordar-nos quem são os irmãos asiáticos, para que possamos entender um pouco qual foi o papel deles. Sim, digamos que havia de qualquer maneira todo tipo de ramos na maçonaria, e os irmãos asiáticos eram um ramo muito particular. Então, antes de citar e explicar esses irmãos asiáticos, essa superloja, é preciso explicar um pouquinho a situação anterior que deu origem e favoreceu o nascimento dos irmãos asiáticos. Na verdade, houve o que se chamou ao longo da história de messianismos judaicos. Houve vários desde Bar Kokhba, em 132. Enfim, uma série de movimentos messiânicos. Houve um movimento messiânico muito importante no século XVII com Sabbatai Tsevi, que dizia respeito ao mundo otomano, e foram ele e os seus discípulos falsamente convertidos ao Islão, chamados de Domer, de apóstatas. E no século XVIII houve esse movimento com Jacob Frank, nascido em 1726 e morto em 1791. E ele e os seus discípulos se converteram falsamente, por volta da década de 1760, ao catolicismo. E é um ramo particularmente pernicioso, porque essas pessoas defendiam, como repito vezes, limito-me a usar a expressão redenção pelo pecado. E, portanto, essas pessoas, depois da falsa conversão, e muitas vezes até nobilitadas, ocuparam cargos-chave na Polônia, mas também no Sacro Império Romano Germânico e, gradualmente, no mundo anglo-saxônico e nos Estados Unidos. Por exemplo, o jurista Louis Brandeis, que serviu o presidente Roosevelt na década de 1930, era descendente de franquistas. Portanto, isso realmente se espalhou, e esse movimento messiânico franquista desempenhou um papel importante. E como já sublinhei, Jacob Frank tinha um primo em segundo grau, Moses Dobruska, que adotou vários nomes, Schoenfeld e depois Junius Frey, e que criou então os Irmãos Asiáticos, que misturam o cristianismo com a cabala e que reuniam realmente a nata da época. E o que ele fez é exatamente isso. É algo muito moderno. Porque, no fundo, é uma espécie de Vaticano II antes da hora. Ou seja, o objetivo é favorecer uma espécie de fusão de todas as igrejas cristãs sobre um fundo de gnose. A gnose que significa o conhecimento. E há então esse lado muito curioso e perverso, e ao mesmo tempo muito moderno, de apresentar certos valores morais cristãos. E o príncipe Charles Castell defendia valores cristãos. E, aliás, quando ele relata isso nos seus cadernos, nas suas memórias, o príncipe Charles de Las Castle conta que, quando estava em contato com Frederico da Prússia, que era maçom, este último, o rei da Prússia, blasfemava assim que via um crucifixo. E Charles de Las Castle, maçom e mistura de cristianismo e cabala, ficava chocado com tal comportamento. Logo, é preciso ver que esses indivíduos podem à primeira vista defender certos valores, pois Charles Castle ficou escandalizado ao ver o rei da Prússia blasfemar contra o crucifixo. Mas, apesar disso, trata-se de um cristianismo degenerado e terrivelmente, eu diria até manhoso,
no sentido em que vai apresentar valores de moralidade, de retidão. Mas é na realidade um cristianismo completamente contaminado pela cabala. E é isso que foi promovido, primeiro por Moses Zoroaster, portanto, Junius Frey, que só para constar foi decapitado durante a Revolução em 1794. Charles Dias Cassel assumiu a continuidade e, portanto, continuou a difundir essa linha. E isso é muito interessante, por quê? Porque é algo que expliquei, entre outras coisas, no livro Atlas do Mondialismo. Eu digo sempre que, enfim, não sou só eu que digo isso, mas pessoas que estudaram o assunto, é que todos somos marcados pelas nossas origens, para o bem e para o mal, pela posição social e pelos comportamentos dos antepassados. Agora, uma coisa, não se deve cair também na ideia de que, por erros graves dos nossos antepassados, pronto, já não há salvação. Como somos cristãos, existe também a liberdade de mudar e de tomar o bom caminho. Mas, para compreender bem o impacto de Charles das Cassel, vou fazer um pequeno acréscimo e depois vocês vão entender por que é que falo disso. A certa altura eu cito, no prefácio, um longo prefácio com mais de 70 páginas. Cito o manuscrito de um saboiano, na época ainda não era França, um saboiano, Joseph de Maistre, que era maçom, e maçom de alto nível, e que redigiu ao longo do ano, no início de 1782. Um memorial manuscrito entregue ao Duque de Brunswick, que fazia parte, portanto, dos Irmãos Asiáticos, que fez o discurso de abertura de Vlansburg em 1782, e nesse memorial manuscrito redigido por Joseph de Maistre, que mais tarde irá combater o espírito da Revolução, mas que nessa época, em 1782, ainda é maçom, há ali a marca de uma suástica, que é a cruz gamada, ora no sentido dos ponteiros do relógio, ora no sentido contrário. E isso é a influência oriental, budista, hinduísta, etc. E assim, Charles de Hesse-Cassel, assumindo depois a chefia dos Irmãos Asiáticos, fica marcado por toda essa influência oriental e terá filhos que vão casar, ter filhos, netos, etc. E Charles de Hesse-Cassel terá. Já não sei se é a neta ou a bisneta, chamada Dagmar da Dinamarca, que vai desposar o Xiar Alexandre III. E dessa união nascerão vários filhos, entre eles Nicolau II. Portanto, Nicolau II descendia de Charles de Hesse-Cassel. A mulher de Nicolau II, essa, não era uma de Hesse-Cassel, mas também era, na origem, uma princesa alemã, uma de Hesse-Darmstadt. E a família de Hesse-Darmstadt, os seus antepassados também mergulharam no esoterismo. Portanto, Nicolau II, tal como a sua esposa, tinham antepassados que tinham macerado no ocultismo, no esoterismo, etc. E existe aquilo que eu chamo de ADN da alma. E isso marca, isso se transmite. E aí se entende muito melhor depois o comportamento de Nicolau II e da esposa, que apreciaram o contato com Rasputin, que também estava mergulhado no esoterismo e que, em particular, tinha levado uma vida de devasso num mosteiro ligado a uma ramificação esotérica cristã chamada os Clist, e que considerava que, para se elevar espiritualmente, era preciso afundar na devassidão sexual. No fundo, na continuidade do movimento sabateu franquista. Lembro que Jacob Frank, na véspera do batismo dele, falso batismo, ele e os discípulos, na véspera foram para uma floresta. É Gershon Scholem. Quem conta isso, fincaram uma cruz, ficaram nus, foi uma orgia, e no dia seguinte se batizavam, para se perceber bem o espírito realmente retorcido desse pessoal. Mas essa mentalidade, esse estado de espírito, passa de geração em geração, e é impressionante ver que Nicolau II é, portanto, descendente direto de Charles de Hesse-Cassel, e a esposa dele, por sua vez, vinda dos Euteristes, sendo que a casa de Hesse-Darmstadt estava marcada por esse estado de espírito, simpatizou de modo anormal com Rasputin, mas também com outras pessoas como papos. Aliás, eu mostrei isso no meu livro sobre as permanências para a Rússia, com contatos exilados esotéricos, e em particular, eu citava então, e aqui começo a fazer a ligação,
O famoso manuscrito Memória do saboiano Joseph de Maistre, com a suástica. Pois, os cadernos íntimos da czarina, a esposa de Nicolau II, que apareceram em Ekaterimburgo, cidade onde foram mortos. Esses cadernos traziam uma suástica estampada. Cita aí que vemos, de geração em geração, essa marca debilitante que desestrutura a alma. E, na verdade, essas pessoas, para conseguirem se safar, elas precisam ser desinfetadas, exorcizadas. O exorcismo é o desinfetante. E esses descendentes, Nicolau II e esposa, herdeiros do pseudo-esoterismo, conservavam reflexos. Na verdade, é isso que se chama infestação da alma. E, portanto, para compreender a história, é claro que é preciso levar em conta os dados econômicos, os dados estratégicos, geográficos, a dimensão financeira, é óbvio. Mas é preciso saber disto, pois Nicolau II e a esposa, pelo comportamento deles, desempenharam um papel-chave na preparação da Revolução de 1917, por um estado de espírito que deixou o mal se desenvolver. Portanto, é preciso conhecer Carlos de Ascassol, porque ele exerceu influência. Claro, pela sua ação na sua época sobre o desenvolvimento do mundialismo. O mundialismo é uma forma de messianismo. Eu lembro também que em 1790 eu mencionei isso no prefácio. Então, pronto, a revolução já estava em curso na França, e ele foi a Paris se inscrever no Clube dos Jacobinos. Em certo sentido, moralmente ele era um tipo bem podre, mas continuava na alta roda, na elite. Então é preciso entender bem. A atuação dele moldou as mentalidades e a sua descendência a tal ponto que isso se repercutiu várias gerações depois, no futuro da Rússia, com todas as consequências que conhecemos. Bom, há vários pontos aos quais eu gostaria de voltar. Talvez o primeiro ponto. Nós evocamos muitas vezes a maçonaria. Eu diria, quando se critica o globalismo, mas talvez o senhor pudesse também nos lembrar, nos explicar um pouco o contexto daquela época, já que, na verdade, havia toda uma elite seduzida pelas ideias da Revolução, pelas ideias do Iluminismo. E, de forma geral, não sei se dá para simplificar assim, mas ser maçom era algo relativamente fácil a partir do momento em que se era, a partir do momento em que se fazia parte de uma certa elite, de um certo nível intelectual, etc. Era, aliás, algo bem comum. Então, primeiro ponto, talvez, sobre o contexto, as referências. O senhor cita em particular Helvétius, Voltaire, Rousseau, enfim, todos aqueles que chamamos, entre aspas, de filósofos das luzes. Isso, exatamente. Então esse é o primeiro ponto realmente sobre, sim, o ambiente. E o segundo ponto? O senhor citava Joseph de Maistre. Isso está na página 39, de fato. Vou só ler a sua nota de rodapé. Então, Joseph de Maistre esteve envolvido na maçonaria em alto nível. Depois se opôs à Revolução de 1789 e aderiu ao pensamento contra-revolucionário. Tanto quanto se sabe, ele não passou por exorcismo, algo crucial ao romper com a maçonaria. Então, de fato, José Domas era um iluminado da Baviera. Mas logo acima, ainda na nota de rodapé, o senhor nos lembra de outra coisa. Em 1934, a Grande Loja da Prússia escreve, e abro aspas, servimos fielmente Adolf Hitler. Colocamos-nos no terreno das ideias nacionais socialistas. Um verdadeiro 34. Pois é, exatamente. Então, você já tinha mencionado em sionismo e mundialismo. Eu diria uma espécie de... Enfim, é até mais do que uma espécie. Uma aliança. Acordos entre o sionismo e o nazismo em certos pontos. E aí, de fato, alguns, ou nós, poderíamos ficar surpresos ao ver que já em abril de 34, a Grande Loja da Prússia, não sei se era a maior, mas imagino que fosse ao menos uma loja bem importante. Era a maçonaria prussiana, que já apoia claramente o seu candidato. O que é, no mínimo, curioso, por assim dizer. Já que podemos, pelo menos, entender, lendo um pouco nas entrelinhas, que Hitler, de modo geral, também era um agente do mundialismo, à vista dos seus numerosos apoios. Então, o que eu explico com a maçonaria prussiana? Digo prussiana porque, no caso da Alemanha, havia a Baviera, etc. Mas a Prússia, pela sua extensão territorial, sua população ocupava amplamente o território.
E a maçonaria prussiana representava mais ou menos perto da maçonaria alemã, portanto, da Alemanha unificada a partir de 1870 até a República de Weimar. E as primeiras infiltrações. Na verdade, eu só fiz citar os documentos oficiais. São infiltrações, ou melhor, conivências entre certos membros da maçonaria prussiana e pessoas do nacionalsocialismo, já a partir de 1924. E as coisas só foram ganhando força. Teria havido alguns maçons alemães que se opuseram ao nazismo. Cito até um, que se chamava Leo B. Fellmans, que morreu rapidamente. Aliás, sofreu a fúria do outro lado. Creio que morreu em 34. Mas salvo alguns casos individuais, a maçonaria prussiana, em esmagadora maioria, apoiou o nacionalsocialismo e acreditou que havia possibilidade de uma cooperação estreita. E bem, como eu conto, eles logo caíram na real, pois em agosto de 1935 houve um decreto proibindo a maçonaria sob todas as suas formas prussianas. Alemães, tanto faz, em todo o território alemão. E no fim das contas, os maçons alemães foram logrados. Houve de fato uma luta para tentar resistir. Mas enfim, Hitler tinha o poder. E o que é revelador é que, apesar de tudo, a maçonaria prussiana simpatizou. Excetuando alguns casos individuais. Refiro-me à cúpula da maçonaria prussiana. Essa direção simpatizou com os dirigentes nazistas, a ponto de oferecer, cito aqui, e não é a única citação, há outras, o seu apoio a Adolf Hitler. E aí pagou um preço altíssimo. É uma cegueira completa. Mas eu sempre digo, o inferno é dividido contra si mesmo. E então, sobre esse mundo todo cheio de ideias de luz, o que dá para dizer para entender um pouco o estado de espírito desse príncipe? E também, talvez, haveria na mente dele, no seu estado de espírito, a consciência de que agia para o mal, à sua maneira, de que era servo de Satanás, por assim dizer. Ou ele pensava realmente estar fazendo bem e agindo nessa direção. Pelo que pude ler, acredito que ele pensava sim estar fazendo bem. E isso talvez seja o mais grave, pois no fundo é uma inteligência contaminada. Citei o caso em que, quando Frederico da Prússia, a quem ele aconselhava politicamente, blasfemava sempre que via um crucifixo. O príncipe Charles de Hesse-Kassel ficava escandalizado. Num primeiro momento, só podemos apreciar esse tipo de reação. Ou seja, esse príncipe tem uma boa reação, mas é justamente isso que é terrível. É essa mistura de boas reações, saudáveis, com um espírito adulterado. É o pior de tudo e, na verdade, é isso que chama a atenção, e que eu explico nesses correntes maçônicas. Há dois ramos. Há o ramo cristão cabalístico, mistura de gnoses, etc., ao qual pertencia o príncipe Charles de Hesse-Kassel, e o outro ramo, racionalista, os iluminados da Baviera. Na verdade, é como um par de tesouras. Há as duas lâminas, mas uma é indispensável à outra para cortar o papel, ou como a mandíbula superior e a inferior, ou duas pernas, uma alterna com a outra. E em certo momento isso também me vem à mente. Vocês fizeram um programa com o Sr. K. Gregorovitch, etc., que foi ótimo. Esqueci o nome do programa, mas em certo momento, Gregorovitch apresentou um trecho do filme Le Souper, com Talleyrand e Fouché, interpretados pelos atores Claude Brasseur, como Fouché, e Claude Rich, como Talleyrand. Esse filme, originalmente, é uma peça de teatro. Eu o vi para levar um susto faz mais de 30 anos. E depois o vi em filme 3 ou 4 vezes, porque aquilo me entusiasmou. Lembro-me bem. E Gregorievich faz uma observação absolutamente justa, porque na época eu já tinha falado disso com ele. Na verdade, Fouché é um homem muito inteligente, mas é um brutamontes que persegue um objetivo, o mundialismo da época. E você tem Talleyrand, muito inteligente também, mas refinado, delicado, com educação, perdoe a expressão, criado no berço de ouro, mas sempre a serviço do mundialismo. E no fundo, há uma alternância entre os dois. Ou seja, de fato, conforme ao momento político, social, econômico, ora se privilegia a versão grosseira, brutal, ao estilo Fouché, ora se alterna com a versão mais delicada, mais elegante, embrulhada num belo papel à la Talleyrand.
Mas nos dois casos é para chegar ao mesmo resultado. Só que há uma alternância que dá a ilusão. A ilusão é uma miragem, e é a mesma coisa no século XVIII, nesse fervilhar maçônico. Há o ramo dos Illuminati da Baviera, racionalista, brutal, pé no chão, materialista, algo quase chocante. E a versão cristã, mais maçônica, adulterada, em que há coisas boas e a dose certa de veneno, que dá a impressão de que pelo menos esse pessoal respeita o crucifixo, que não vai blasfemar como o outro lado. E isso tranquiliza, mas continua veneno, mesmo veneno, só que mais hábil, e vamos alternando. E o que vemos hoje? E talvez voltemos a isso. É o que vemos com a Rússia. A Rússia de Putin apresenta certos valores contra o wokeismo, contra a agenda LGBT, e isso só podemos apreciar e aprovar. Mas é aí que o veneno chega. Em Putin, e eu já mencionei, esse apoio dado a todas as religiões, numa espécie de ecumenismo. Então, eu sempre repito isso porque muitas vezes as pessoas não entendem o que quero dizer quanto ao comportamento que um chefe de Estado deve ter. A Rússia é multiconfessional. Portanto, Putin, enquanto chefe de Estado, ele é responsável pelos russos ortodoxos, judeus, muçulmanos, budistas, etc. Então, enquanto chefe de Estado, ele deve respeitar as confissões religiosas dos seus. Eu ia dizer dos seus súditos, entre aspas, mas como ele é oficialmente ortodoxo, ele não tem que apoiar e promover o Islã, nem o judaísmo ou o budismo. E é aí que se vê que há algo errado. Porque, como eu citei no meu livro Les Permanences, ele coloca, sendo ele ortodoxo cristão. Bem, os ortodoxos são cismáticos, enfim. Mas ele coloca o seu cristianismo ortodoxo no mesmo nível que os outros. Isso é indiferença. Ele mesmo diz, cristão. Judeu, budista, ele fala de uma sinfonia humana. Sim, uma sinfonia. Mas se ele fosse realmente cristão, não deveria colocar a verdade no mesmo nível que o erro. E é isso que é terrível. E voltamos a Charles de Haskell. É a mesma mentalidade. Ou seja, ele apresenta coisas perfeitamente justas. Protege o crucificado, ótimo, e princípios morais que só podem arrancar um bravo chefe. E ao mesmo tempo a cabala. E assim se faz passar o veneno. E no fim das contas, esse princípio de cabala nós o reencontramos em Pouchini e Dolgini. Então, há quem diga que ele não desempenha papel nenhum. Não, ele desempenha um papel certo. Nem que seja pelo simples fato de eu ter acrescentado que ele faz parte de um instituto em cujo comitê diretor encontramos Sergei Glaziev, que é o conselheiro íntimo de Vladimir Putin para pôr em prática uma União Euroasiática supranacional, na qual figura também vou pronunciar mal o nome, um tal de Balin. Eu acho que é esse o nome dele. O vice-presidente do Banco Gazprom, ou seja, o nervo da guerra para a economia russa. Quando a gente vê um Dugin sentado no comitê diretor ao lado dessa gente, é óbvio, é inevitável que ele os influencie. E lembro que em 1996, 97, eu até mostrei as fotos em cores. Tem lá, como é que ele se chama? Dugin recitando orações. Quer dizer, textos do Crowley, do satanista Crowley, com cruzes giratórias. Uma coisa é certa. Depois ele deveria ter se retratado e dito: cometi um erro. Eu me enganei. Cometi uma falta. Que eu saiba. Disso eu tenho certeza. Ele nunca se retratou. Então, na verdade, esse meio russo, marcado pela gnose e pelo cristianismo, defende valores justos, mas com uma contaminação gnóstica, com influências cabalísticas, com os Lubavitch, etc. Só que o fundo está corrompido, é sutilmente perverso, no estilo S. Cassel. E a gente vê também com, como é que ele se chama? Trump, uma vontade de defender valores contra o wokeismo. E quando um Trump diz que existe um homem e uma mulher, ponto final, não tem como discordar dele. Na verdade, é a versão cristã cabalista à la S. Cassel, com certos valores reais, mas misturados com cabala e com o mundo Lubavitch. Quer seja o grande mundo russo, quer seja o mundo americano. Aí estamos bem servidos.
Talvez pudéssemos, e acrescento só este pequeno ponto e depois paro. Com o meu livro Compre l'Empire Lobovitch, se eu já fiquei mal visto no meio russo com o Império Lobovitch, então, aí é que corto de vez. Enfim, eu sabia que tinha tocado num nervo. É que, na verdade, eu apontei exatamente para o elemento-chave da falsa oposição que o mundo russo, no fundo, exibe. E o mundo global em particular, um mundo contaminado que defende certos valores. E na dissidência, há pessoas que sinceramente procuram defender valores familiares, etc., contra o wokismo, o casamento tradicional. E, portanto, não há como não aderir a isso. Mas é a versão adulterada a la S. Cassio. Só isso. Foi isso que expliquei no prefácio. E, infelizmente, as pessoas não enxergam. E o mesmo vale para Trump. Vamos falar do Trump mais adiante, mas já agora, uma pequena observação. Por exemplo, Trump retirou-se dos acordos de Paris, ou seja, formalizou a saída dos Estados Unidos do Pacto sobre o Clima. E aí, já vemos que, para além do anti-wokismo, entra também o anti-aquecimentismo, que põe mais uma pedra no caminho para que as pessoas caiam na armadilha. Mas outro ponto que eu queria acrescentar é que, infelizmente, vivendo num mundo que apostatou massivamente, não é preciso muito para que as pessoas se agarrem a um nadinha como a uma réstia de esperança, quando, se pensarmos bem, aquilo não é grande coisa. Dizer que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, e dizer que o aquecimento climático antropogênico é uma fraude, ou sair dos acordos de Paris, também não são coisas extraordinárias, mas, ao que parece, muita gente se prostra. E o outro ponto, em relação ao que o senhor mencionou. Alguns ficaram contentes porque o Trump fez um discurso para... Acho. A formatura do ensino médio deve ter sido na Sexta-feira Santa ou na segunda-feira. Tá bom, mas é normal quando há 150 milhões de americanos. Então, para alguns, isso prova que o Trump é católico. Mas, por outro lado, triste, quando ele visita o túmulo do Rabino Schneerson, um ano depois de 7 de outubro, para eles isso não significa nada. Então há também, eu acho, dois pesos e duas medidas na crítica que se faz ao Trump, ao que ele faz e à maneira como ele age. Queria só frisar isso também. É um ecumenismo, na verdade, o mesmo ecumenismo que vemos no Putin, que então... Bom, vou mostrar umas fotos. Ele beija o Corão, participa de cerimônias de promoção do mundo Lubavitch. Depois vai beijar a cruz e inaugura em Moscou a estátua do Fidel Castro. Um comunismo que mesmo assim fez algumas dezenas de milhões de mortos e que é violentamente anticristão. Enfim, é o, ao mesmo tempo, típico. Aliás, calma, é o ao mesmo tempo. Isso. É exatamente isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas de hoje já não são impregnadas por um classicismo de raciocínio. Foram descristianizadas, etc. Então já não tem um sistema imunológico, psicológico, etc., para perceber a fraude. O sistema sempre apresenta, de um lado, a versão brutal, grosseira, e do outro, o contrapeso dos valores, mas valores misturados com falsos valores. E quanto mais se mistura, menos força tem. O resultado piora. Então agora vamos abordar outra figura importante, a de Jean Bodin, que você também cita no seu prefácio. Será que você poderia explicar um pouco quem ele é e que papel ele desempenha nessas permanências do mundialismo? Pois bem, Jean Bodin é um jurista francês do século XVI que marcou profundamente a sua época. E não apenas o mundo francês, todos os pensadores como Hobbes, Locke, etc. E, na prática, ele permitiu uma aceleração da secularização da sociedade francesa. Ou seja, ele é o anti-Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, de qualquer forma, o direito não está proscrito. Enfim, sou obrigado a lembrar que o fogo queima e a água molha. Porque é assim que a gente diz que não concorda que o direito deva ser o alicerce da sociedade, mas sim o sacro do rei da França. Logo as pessoas dizem, então você rejeita o direito. Na verdade, é uma hierarquização dos valores. Santa Joana d'Arc lembrava que, antes de tudo, o reino da França era um reino mantido em comenda, ou seja, um bem consagrado a Deus.
e que o chefe de Estado, o rei da França, não passava de seu tenente, que deve criar as condições materiais, econômicas, morais para permitir aos súditos franceses ganhar o céu. Portanto, a finalidade era o céu. E Baudin, esse jurista, vai introduzir essa ideia de secularização e de descatolização da sociedade francesa. Na prática, afastar o sobrenatural e também o sagrado. É por isso que citei em particular aquela passagem extraordinária. Enfim, é na sequência dos escritos de Jean Baudin, os 6 livros da República, e eu me apoiei nos trabalhos de um professor de Paris 8, chamado Gérard Beiret, que explica justamente que a obra de Baudin se aproxima mais do mundo pagão e judaico do que do mundo católico. E vou simplesmente ler um trecho que coloquei em negrito a partir da página 7. Cito, então, Gérard Beiret a propósito de Jean Baudin, que morreu em 1596, só para situar. Ele, Jean Baudin, não se refere à tradição cristã, mas à lei mosaica. O Estado de soberania nos 6 livros da República elabora de forma genial a estrutura conceptual. Não é uma ordem política cristã, não é a República cristã. Na sua estrutura interna, no seu conceito constitutivo, o Estado bodiniano é de essência laica. É por isso que, no Estado bodiniano, todas as confissões são admitidas. Ou seja, a verdade e o erro, no mesmo plano. Baudin conclama ao príncipe a tolerância. E quando se trata de lembrar, Baudin o faz 100 vezes que o soberano é limitado em poder pela lei da natureza e de Deus. Em primeiro lugar, nunca é para limitar o princípio de soberania enquanto tal, mas apenas o seu exercício. E em segundo lugar, a referência nunca vai para a tradição política cristã, mas para a tradição judaica. Mas não o Novo Testamento, praticamente nunca citado ao longo de mais de 1000 páginas, e sim o Antigo Testamento citado, esse, abundantemente. Não o povo cristão, mas os hebreus, não o Cristo, mas Moisés, não Paulo dirigindo-se aos romanos, mas o Deuteronômio. Todo o poder vem de Deus. Nenhuma única vez é citada a divisa paulina, fundadora de uma ordem política cristã. Baudin não olha para o lado da igreja e do espiritual, mas para o lado dos antigos hebreus e dos romanos. Temos, portanto, o detergente que vai enfraquecer primeiro uma elite francesa, a alta aristocracia e a alta burguesia, e por ricochete, também a política real, os reis de França. Portanto, temos, na época de Francisco I, Henrique II, Henrique III, depois, como dizer, Henrique III, último dos Valois, morto em 1589. Depois, em seguida, toda uma série de reis que vai até Henrique IV e Luís XIII, e é a época em que houve casamentos com os Médici. Os Médici, que estavam ligados ao esoterismo, e eles trouxeram isso, os Médici, para a corte da França. Então temos esse espírito adulterado e o esoterismo ligado à cabala em pano de fundo. Lembrou o famoso Pico della Mirandola, que então é anterior a Baudin, mas na verdade essas coisas não aparecem de repente. Baudin é apenas o sucessor de influenciadores, etc. E antes, portanto, de Baudin, a Pico della Mirandola, com a sua obra 900 Conclusões, que foi condenada pelo Papa por colocar a cabala acima do testemunho cristão. Uma fórmula desse tipo. E é preciso saber que o amigo íntimo de Pico della Mirandola era um judeu chamado Abdul Faraj, algo assim, ligado à cabala, que a ensinava Pico della Mirandola. Vemos, portanto, essas infiltrações na Itália que atingem as elites italianas. Entre os Médici, que depois levam esse veneno à corte francesa por casamentos. Tudo isso se espalha, e ao longo das gerações, aos poucos, o veneno se difunde e envenena. Envenena as mentes. E Charles de Asquette, na continuidade, lembro que ele era maçom. Ele se tornou maçom aos 30 anos, em 1774, seguindo a maçonaria alemã. E a maçonaria foi criada oficialmente em 1717. Recordo sempre os 3 princípios da maçonaria. O nominalismo, não há religião revelada. Portanto, em oposição ao catolicismo. O naturalismo, ficamos bem firmes com os pés na terra.
Isso é o naturalismo, o nominalismo. Não há verdade evolutiva e a primazia do homem. Pronto. E depois, houve uma subdivisão em 1878 com o Grande Oriente da França, que se tornou ateu, sabendo que a maçonaria no mundo, em geral, é deísta. Então, do Vaticano II, tire La Rigal, onde cada um pode encontrar a sua fé e a sua porta de saída em função da sua. Tenho minha verdade, você tem a sua, mas daqui a 30 anos não será igual, cada vez é diferente. É o pântano. Porque justamente eu queria talvez chegar a essa passagem que é interessante. Então vou ler talvez algumas linhas na página 11. De fato, a chegada ao poder do puritano e Lord Protetor Oliver Cromwell, após um golpe de Estado que levou à morte do rei Carlos I em 1649, permite assinalar a presença de um mundo discreto e ofensivo no seio do aparelho político-diplomático inglês. É o mesmo Cromwell que concluiu um acordo com o representante da potência financeira judaica holandesa, Menassas Ben Israel, para que sua comunidade viesse se instalar na Inglaterra. Mais precisamente em benefício da City de Londres, a partir da década de 1650. A criação do Banco da Inglaterra em 1694 não é senão a consequência dessa aliança judaico-anglo-protestante, entre os nomes que gravitam em torno de Cromwell e o apoiam nesse caminho. Podemos destacar o de Robert Boyle, que não hesita em evocar a existência de um poder oculto chamado Colégio Invisível, numa carta redigida em 1646. Acrescentemos à lista os nomes de Samuel Hartlib, John Dury e ainda Henry Oldenburg. Foi este último que foi nomeado primeiro presidente da Royal Society, fundada em 1660, um instituto que se tornou um verdadeiro receptáculo dos defensores da rebelião contra Roma, e um pouco mais adiante é essa mesma Royal Society que permitiu cozinhar e depois dar à luz a maçonaria em 1717 em Londres, sob a égide de James Anderson e de Jean-Théophile Desaguliers. Pois é, e aí temos o tríptico que você acabou de mencionar agora há pouco: naturalismo, nominalismo e primado do homem. Lester de Ascassol é um dos elos, mas um elo pesado dessa longa cadeia. Pois bem. E vamos talvez abordar um último ponto com tudo isso. As constituições de Anderson também, que são, creio eu, muito importantes em 1723. E depois outra coisa: o reconhecimento dos princípios noaquitas, inseparáveis do ideal maçônico próprio do rito escocês, antigo e aceito no seu primeiro artigo, na sequência de uma revisão dos seus textos em 1738. Essa maçonaria espalhou-se muito rapidamente por todo o continente europeu. Meus amigos, um pequeno intervalo nesta entrevista. Muitos de vocês, infelizmente, ainda não se inscreveram no canal, mesmo acompanhando vídeos que, pelo visto, lhes interessam. Portanto, convido vocês, claro, a curtir, comentar, compartilhar e, sobretudo, a se inscrever para que possamos ampliar nossa comunidade e fortalecer o catolicismo no YouTube. Mil graças e ótima sequência de entrevista. Pois, de fato, essa genealogia é mesmo bastante impressionante. É curioso estudar, porque isso já vem de quase 4 séculos, já que é de 1660, portanto, em breve, 4 séculos. Quase passa rápido. Em 5 anos fará 4 séculos. Podemos até dizer com o Colégio Invisível, 1646, 380, 379. Sim, a virose é antiga. Então, talvez, em relação a esse projeto, a esse programa, e depois, sobre Charles de Escassol, o senhor dizia há pouco que ele era um elo-chave. Muito bem. Sim, mas como fazer também, talvez, porque vão ser de novo 2 perguntas em uma só. Peço desculpas. Na conferência no Salão Gulsac des Reynolds mencionou os blocos continentais. E no seu prefácio, o senhor também fala desses blocos continentais em que, infelizmente, e creio que o cito sem me enganar, o senhor menciona o fato de que a Europa, infelizmente, está ali um pouco como o campo de jogo, para não dizer outra coisa. Acho que o senhor usa outra expressão, mas talvez não a, digamos agora, o campo de jogo, em todo caso, de vários territórios potências. O senhor cita os Estados Unidos, cita o Irã, cita Israel, enfim, vários blocos, novos blocos, sendo a Europa o campo de jogo. Então, antes de mais nada, como tentar modestamente ser um bloco que possa se distinguir? E, eventualmente, modestamente, se defender diante disso, tendo em vista que se trata de um projeto antigo.
E, de modo geral, o que fazer diante disso? Porque é verdade que parecemos um pouco impotentes diante de um projeto que se desenrola. Não direi de modo perfeito, mas enfim, bastante bem. Pois existe, no fim das contas, uma continuidade histórica espantosa. O senhor costuma mencionar diferentes personagens que são fora de série. Aqui poderíamos até falar também de um plano fora de série, visto que ele se desenrola mais ou menos bem. Sim, fora de série com uma ressalva. É verdade que há personagens como Charles de West Castle e muitos outros que atuaram e atuam nessa direção. Mas eu sempre digo que, para haver uma tal permanência, uma tal continuidade, aí já não é humano, há um fundo diabólico. Então, evidentemente, as pessoas de hoje, ateias, materialistas, vão rir ao ouvir-me, mas com um grau de regularidade destes, sabendo ao mesmo tempo. Mas, e isto é essencial, que há lutas internas, e é isso que eu mostro na época de Charles West Castle. Lutas até a morte entre a corrente cristiano-cabalístico-gnóstica. Portanto, cristã, mas com um espírito cristão deturpado, corrompido, e a corrente racionalista dos iluminados da Baviera. Na verdade, vemos essa continuidade e esses conflitos internos. E para que haja uma tal permanência, geração após geração, admito o papel de personagens fora do comum, de inteligência superior, mas a esse ponto, com tamanha paixão num objetivo bem definido, que é o assassínio da revelação. Porque, seja a corrente racionalista, seja a corrente cristiano-cabalística, o objetivo é matar a revelação. E aí há um fundo diabólico. E fazer as pessoas entenderem isto é praticamente missão impossível. A natureza humana é demasiado superficial, moldada pela origem social e pelo nível de estudos, para admitir que existe uma entidade maléfica em ação. E isto não se consegue compreender. Vou dizer em certo momento que Joseph de Maistre. É verdade. Opôs-se mais tarde, depois da sua passagem pela maçonaria. Opôs-se a esse meio revolucionário. Mas, pelo que sei, nunca se submeteu a um exorcismo. E por que é que eu insisto nisso? Porque quando a gente mergulha nesses meios maçônicos, e sobretudo quando se sobe alto na hierarquia, há uma espécie de batismo e de impregnação da alma. Eu citei Charles de Ascastle e a sua descendência, e isso contamina. E, portanto, para quebrar, é preciso quebrar essa descendência. Esse estado de espírito é preciso um desinfetante. E o desinfetante passa pelo exorcismo. E aí também lembro-me de um programa que eu fiz creio que foi no fim de 2023, na Rádio Courtoisie, com Xavier Moral. E eu disse no fim, era na esteira do meu livro Les Permanents, Géopolitique de la mystique russe de Romanov a Vladimir Putin. Eu tinha dito no fim do programa e lembro-me de que Xavier Moral, que conhece muita coisa do ponto de vista militar, mas noutros planos não batíamos certo. Por exemplo, ele dizia que não acreditava nada no papel, na importância da maçonaria na Rússia, que foi restabelecida em 1995. Dissera-me que a maçonaria não tem qualquer papel na Rússia, o que para mim é uma cegueira total, porque quando a maçonaria se instala num país, ela desempenha sempre um papel de primeira ordem. No fundo, em Xavier Moral há um verniz clássico e um fundo liberal. E o que ele não tinha percebido, volta ao desinfetante, é que o que é verdade ao nível de uma pessoa, e é o caso de Charles de Escassol e de muitas outras pessoas como Joel de Maistre, por não terem sido desinfetadas por um exorcismo. O que é verdade ao nível de uma pessoa é verdade ao nível de um país. Eu tinha dito a Xavier Moral que, em 1917, a Revolução Bolchevique só podia ser entendida nesse sentido, como um batismo satânico. E eu lhe tinha falado da aparição em Portugal, em Fátima, da Santíssima Virgem. E tinha-lhe dito que, quando a Santíssima Virgem pede a consagração da Rússia ao seu coração imaculado, não é para enfeitar, não é por ênfase retórica, é na verdade para desinfetar a Rússia dessa marca satânica, onde a Santíssima Virgem, com o seu calcanhar, esmaga a cabeça da serpente. E ainda vejo a cara de Xavier Moreau, que eu considero alguém honesto, no sentido de que ele defende coisas que, quanto à sua fidelidade ao mundo russo, sou contrário ao que ele faz.
Mas digamos que não é um espírito retorcido, se compararmos com certas figuras da dissidência. Portanto, reconheço isso nele. Mas lembro que, quando eu lhe disse isso, ele me olhou com olhos arregalados, sem entender nada. Então eu lhe disse: enquanto a Rússia não tiver passado por essa consagração, não há por que esperar algo bom da Rússia, nem de Putin. E aquele olhar de olhos arregalados mostrava que ele não compreendia. E aí eu vejo: pois é, essa é a marca liberal. É isso que falta captar. Repito, a base da história é religiosa. Depois entram os fatores econômicos, financeiros, geopolíticos, e nisso ele está de acordo. Aliás, falei, entre outras coisas, das terras raras, fruto. O programa está a ser gravado, estamos em 1º de maio e acabamos de ter um acordo assinado entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Um documento que se chama Fundo de Investimento, que permite aos Estados Unidos, à administração Trump, explorar as terras raras na Ucrânia para obter manganês, zircônio, lítio, etc. Portanto, elementos realmente muito importantes na composição de smartphones e afins, computadores, etc. Mas não é só isso. É preciso articular também esses parâmetros geológicos. Mas não é só isso. Porque também, e é isso que muitos não veem, é que, no caso ucraniano, há uma briga entre certas facções judaicas que consideram que a Ucrânia, pelo menos uma parte da Ucrânia, é o antigo território khazar. E não é por acaso, aliás, que em abril de 2022, no próprio site do governo ucraniano, Zelensky dizia que queria fazer da Ucrânia, cito, um grande Israel com o seu próprio rosto. A gente fica tentado a perguntar, por que ele diz um grande Israel? Por que não uma grande Somália ou um grande Egito? Não, é um grande Israel. Então, há uma parte do mundo judeu que considera que a Ucrânia é um território khazar e que é uma segunda Judéia. Mas outras facções judaicas consideram que o verdadeiro Israel é o Israel bíblico. E, portanto, há brigas entre facções ocidentais e russas sobre a partilha de interesses materiais. Terras raras, petróleo, propinas. Eu te dou isso, tu me dás aquilo. Não estou de acordo. E também confrontos de ordem espiritual. É isso. É preciso estar o tempo todo a fazer malabarismos entre coisas bem terra-terra e referências espirituais. Aliás, isso é tão verdadeiro, eu já disse várias vezes. Em 2014, o famoso Times of Israel publicou um artigo: os judeus da Rússia e da Ucrânia estão em guerra por razões financeiras, energéticas e espirituais. É um conjunto. É isso que é preciso entender. E dentro disso, acrescento um pequeno elemento, neste momento. No momento em que falo, portanto, 1º de maio de 2025, as coisas estão a andar muito depressa agora. Há neste momento, enquanto falo, negociações entre a parte russa com um oligarca russo chamado Kirill Dmitriev e o representante americano, que é, aliás, um amigo íntimo de Trump, chamado Steve Witkoff. Fui ver o currículo do Kirill Dmitriev. Ele nasceu em 75 e logo na queda, nos primórdios da queda da União Soviética, foi para os Estados Unidos com 14 a 15 anos. Portanto, em 89 e 90, para fazer a escolaridade e depois as grandes universidades americanas, creio que Stanford e Harvard. E onde é que trabalhou depois? Na McKinsey e na Goldman Sachs. Como, aliás, a própria chefe Alice Weidel, que trabalhou na Goldman Sachs. Então temos essa figura que trabalhou nesses grandes institutos globalistas. Esse russo que depois também trabalhou com Viktor Pinchuk, que é um judeu ucraniano, nos anos 2000 e pouco, e que, a partir de 2011, está à frente de um instituto russo encarregado de promover investimentos estrangeiros em favor das empresas russas. Portanto, é um oligarca russo que representa uma facção e que negocia com Steve Witkoff, que também é um oligarca. No fundo, são brigas entre clãs com interesses financeiros, petrolíferos, etc. Enfim, tudo aquilo que, eu diria, tudo que atiça as ambições mais rasteiras do ser humano, somado a oposições de ordem espiritual. E toda a dificuldade é fazer malabarismo com isso. Ver qual facção vai prevalecer sobre a outra, quem vai trair quem, e assim por diante. E vou citar outro exemplo, porque não quero esquecê-lo. E depois eu me calo, enfim, me calo temporariamente. Em paralelo, no lado russo, com esse tal Kirill Dmitriev. Tem uma informação bem recente.
Há um representante judeu-americano chamado Jacob Helberg, que é Lubavitch. As informações que tenho, eu já publiquei na minha conta X, coloquei as fontes. E ele trabalhou, entre outros, com Peter Thiel. Peter Thiel é aquele que é bilionário. Ele trabalhou com Elon Musk no PayPal e também desempenha um papel dentro da Palantir. Portanto, tudo que diz respeito a software, e em particular a Palantir, é intimamente ligada à CIA. E esse Jacob Helberg trabalha dentro da Palantir em ligação com Peter Thiel. Esse Jacob Helberg é o homem-chave. É realmente o homem-chave entre o Vale do Silício e Donald Trump, que o nomeou para o cargo de ministro do Crescimento Econômico, etc. Um posto muito importante. E esse Jacob Helberg também foi um dos maiores financiadores da campanha de Donald Trump para o seu segundo mandato. Então vemos todos esses vínculos e acrescento mais um detalhe. Esse mesmo Peter Thiel foi quem gastou a maior soma de dinheiro de toda a história americana para permitir que J.D. Evans se tornasse senador em 2022. Logo, é evidente que se Peter Thiel fez isso no grande espírito de fraternidade, foi para receber algo em troca. E esse mesmo J.D. Evans tem, desde 2022, um chefe de gabinete que, aliás, é juiz, chamado Jacob Brazes, que antes era democrata, formado em grandes escolas, em Stanford, em Direito e Ciências Políticas, e que, quando ainda era democrata, trabalhou para Hillary Clinton e John Kerry. Ele virou a casaca para se tornar republicano e trabalhar para Tucker Carlson, o famoso jornalista Tucker Carlson. E é muito interessante ver que o chefe de gabinete de J.D. Vance participou de associações contra a Palestina, de associações para promover o máximo possível de sanções contra o Irã, que ele fez parte de uma associação pela fusão, cito, do conservadorismo e do judaísmo tradicional. E um ponto sobre o qual será preciso falar é que ele trabalhou a serviço da Federalist Society, que tem como objetivo um instituto criado em 1982, do qual falou no meu livro, na reedição de 2013 de La Marche Irrésistible du Gouvernement Mondial Destination, Babel. Ele trabalhou dentro da Federalist Society, cujo objetivo é dar o máximo de poder aos presidentes dos Estados Unidos, em detrimento do Congresso dos Estados Unidos. Portanto, uma Constituição que se esvai. E o mesmo Jacob Gereis trabalha para manter contato com os Lubavitch. E os Lubavitch dizem que, quando o Mashiach chegar, os princípios democráticos vão pelos ares. Portanto, é evidente que o princípio da Federalist Society anda de mãos dadas com o mundo Lubavitch, que defende a atribuição de um poder forte a um homem, em detrimento dos princípios democráticos. E acrescento um pequeno detalhe, e depois me calo. Dentro dessa Federalist Society, eu esqueci de mencionar a expressão que defende, guardem bem a expressão, o executivo unitário. E posso te dizer uma coisa, Xavier. Só para situar, estamos em 1º de maio de 2025. Esse princípio do executivo unitário, que diz que é preciso dar o máximo de poder aos chefes de Estado americanos em detrimento da Constituição americana, que vai sendo pouco a pouco esvaziada de sua essência, etc. Abordei isso primeiro em 2013, na reedição do meu livro La Marche Irrésistible, une valeur mondiale. Pois bem, uma hora e meia antes do programa, eu estava ouvindo a LCI, havia lá um geopolítico americano, francês ligado ao mundo americano, Bruno Tertrais, que falou de Trump dizendo que este último favorecia o executivo unitário. E eu levei um susto, porque era a primeira vez que eu ouvia na televisão. Essa expressão, algo que eu conheço há não sei quantos anos e que mostra que... Eu sempre digo que, quando os meios chamados complotistas, entre aspas, começam a tratar de um tema, são xingados de tudo quanto é nome, porque estariam inventando coisas, etc. Mas quando esses temas começam a ser mencionados na mídia oficial,
Aí isso mostra que estamos mesmo chegando no fim do fim. E agora, Vereci. Bruno Ter traz falar do executivo unitário, que começa de fato a dar um caráter cada vez mais, não digo ditatorial, mas autoritário a Trump. No momento em que falo algo que também se vê em Putin. E no fundo, isso se encaixa bem no projeto dos Lobavitch, que defendem um regime autoritário em que os princípios democráticos e os contrapesos desaparecem porque o Mashiach chegou, e é ele que vai garantir todos os equilíbrios que vão reger tudo. Preciso esclarecer uma coisa. É em 1912 que sai o famoso livro do Coronel House, que era o conselheiro íntimo do presidente Wilson. O livro dele, Philip Drew Administrator, que conta, em 1912, a história da instalação de um Estado autoritário nos Estados Unidos, onde a Constituinte é varrida e se instaura um sistema em que a vida e a propriedade de cada um ficam nas mãos de um único homem. E também a instalação de um bloco euroatlântico unificado no quadro de uma república universal. E eu acho que agora as coisas começam a tomar uma direção que já foi formulada e anunciada há dezenas e dezenas de anos. Para a informação, é preciso saber que a promoção do executivo unitário vem de um grupo que ainda se chama Federalist Society, criado em 1982, que reúne juristas de altíssimo nível, etc. E entre esses juristas de altíssimo nível há um tal John Roberts. Portanto, favorável a esse executivo unitário promovido pela Federalist Society. Eu falo disso na reedição do meu livro La Marche Irrésistible d'une Nouvelle Ordre Mondiale. Portanto, em 2013, esse John Roberts é simplesmente o presidente da Suprema Corte. Enfim, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, com Trump, existe a possibilidade, salvo briga pessoal por razões que desconhecemos. Mas Trump, se quiser realmente impor um poder, não digo ditatorial, mas pelo menos autoritário, terá o apoio de um John Roberts, que preside hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos, além de vários outros canais de influência. E então vemos que o fortalecimento do executivo unitário, de um poder autoritário forte, pode ser constatada no caso da Rússia com Putin. Isso não é aceitável. E como eu já mencionei, há o caso da Colonial House, que promove a política de um poder forte nos Estados Unidos, com uma Constituição destruída ou, em todo caso, bastante esvaziada. E eu sempre repito isso na mente dos Lubavitches. O desaparecimento da democracia e dos seus contrapoderes. Essa democracia desaparece. Inicialmente diminui de poder e desaparece à medida que nos aproximamos da chegada da Mashiach. E quando o Messias chegar, a Mashiach, segundo Lubavitch, então aí os princípios democráticos desaparecem por completo. Aplicação de A a Z do noaquismo, portanto, a religião, entre aspas, para os não-judeus e para aqueles que recusarem uma das 7 leis do noaquismo. Portanto, entre outras coisas, contra a Santa Trindade e a divindade de Cristo. Toda pessoa que recusar uma das 7 leis noéticas é condenada à morte por decapitação. Então, na verdade, pode-se dizer que o executivo unitário promovido pela Federalist Society, e como eu já disse, que obteve o apoio, a colaboração de Jacob Rees, chefe de gabinete de Judy Vance, para ver como tudo está interligado. Então, na verdade, a Federalist Society tem entre seus membros, entre outros, o chefe de gabinete de Judy Vance. Outro é John Roberts, para mostrar que há um monte de gente dentro do governo Trump que trabalhou nessa direção. E, na verdade, à medida que eles forem avançando, para os Lubavitch, isso será, por assim dizer, uma bênção, porque corresponde ao ideal deles. O desaparecimento dos princípios democráticos com um todo-poderoso Mashiach que chega no contexto de um caos libertador. E aí chegamos a 2025 e aos anos que vão seguir, ou aos meses que vão seguir, que serão reveladores. Ou eles conseguem, o que quer dizer que é um mal que triunfa, ou eles perdem, e eles vão perder. Mas haverá sofrimento. É isso que podemos dizer a respeito do executivo unitário. Sim, exatamente. Eu talvez quisesse acrescentar também um ponto modesto para mencionar, por exemplo, o papel da BlackRock na Ucrânia, que também não é sem relação com o nosso tema. Agora vamos tentar, talvez, engatar o último vagão, por assim dizer, que é o do passagem do príncipe de Escácial ao Monte Lobavitch.
Se não me engano, você situa isso em meados do século XIX. Espero não estar enganado. Na verdade, o Monte Loubavitch aparece na segunda metade do século XVIII, século XVIII, no fim do século XVIII. Mas, na verdade, eu chamo isso de uma passagem de testemunho, Pronto. Então agora, bem, você já mencionou isso, nós já falamos disso, mas eu acho que uma lembrança nunca é demais. Talvez sobre o papel dos Loubavitch atualmente. Comment pourrait dire ça? As influências em nível mundial, seja no que diz respeito a Trump, seja a Putin, e depois, talvez mais adiante, abordaremos as intervenções recentes de Trump, sobretudo quando ele fala desse famoso idade de ouro ou do termo usado por Elon Musk, o novus ordo seclorum, que é um termo que não é de forma alguma inocente. Sim, de fato, o mundo Lubavitch exerce um papel importante, e é isso que chama a atenção. Porque eu sabia muito bem que, ao abordar esses temas, eu iria ficar mal visto, mas justamente por isso é que é preciso fazê-lo. Porque falar de assuntos que agradam a dissidência, tudo bem, que se fale, mas é preciso ir mais fundo. E quando a gente esbarra em temas que dizem respeito ao nosso futuro e percebe a importância de certos setores e de certas figuras, temos o dever de apresentá-los, de colocá-los bem à luz do dia. Aliás, o meu livro Compreende l'Empire Lubavitch, que está disponível apenas na Book Editions. A dissidência, em particular, deveria ao menos dar uma olhada, nem que fosse só no anexo 26, onde há cerca de 70 institutos, petróleo, setor químico, etc. Há a Meta, o Zuckerberg, etc., que financiam os Lubavitch. E isso é revelador. Eu não ouvi, entre as pessoas da dissidência, ninguém dizer, sim, de fato, Pierre Hillar mostra as fontes de financiamento do mundo Lubavitch. E é enorme, porque há a Goldman Sachs, a Chevron e a ExxonMobil, que aliás já há vários anos vem prospectando na Ucrânia. Há conflitos com a ala russa Lubavitch, que diz, olha, o bolo, nós queremos a nossa parte. E o lado Lubavitch americano, nós também queremos a nossa parte. E como eu já disse, isso também é um ponto marcante. É que a sede-mãe Lubavitch de Nova York, desde fevereiro de 2022, que normalmente financia os Lubavitch no mundo inteiro desde fevereiro de 2022, segundo o Haaretz. Bom, desde fevereiro de 2022, os Lubavitch de Nova York deixaram de financiar os Lubavitch russos pró-Putin. Então, e eu repito sempre, a verdadeira reconciliação entre Trump e Putin poderá ser vista pelo restabelecimento do fluxo financeiro de Nova York para a Rússia de Putin. Se realmente voltarmos à situação de antes de fevereiro de 22, eu diria que, de fato, o entendimento terá sido realmente selado entre Putin e Trump. Que eu saiba, isso ainda não foi, até o momento em que falo, aliás, restabelecido. E o que chama a atenção é que os meios da dissidência não se apoiam nessas informações para as quais eu dei as fontes. Quando vocês têm sempre o anexo 26, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, que em 11 de setembro de 2024 recebe a mais alta distinção, Lubavitch, que é o atual em 1º de maio de 2025, presidente da Câmara dos Representantes, que recebe então essa alta distinção. Isso significa que, automática e obrigatoriamente, ele tomou medidas que vão no sentido dos interesses de Lubavitch. Eu preciso esclarecer uma coisa. É que há, e eu explico isso neste livro, rivalidades no mundo judaico e entre os próprios Lubavitch, a corrente liberal, a ateia e o espectro intermediário. Cito, entre outros, um rabino, o rabino Shem Tov, que faz malabarismos com esses diferentes parâmetros para tentar, em linhas gerais, obter uma certa forma de consenso. Mas o que é marcante é que, na dissidência, não se quer falar desses assuntos. Isso quer dizer que há algo aí que não é normal. Isso revela que existem temas que são tabus. Pois é,
Exatamente. Então, vamos talvez falar desse tal idade de ouro em que, de fato, já aí é algo bem estranho para um católico. Para o grande católico que seria o Trump, falar de idade de ouro. Então, vou citar na página 55. Sim, e preciso deixar claro que, quando digo o grande católico, é ironia, para quem não tem senso de humor. De segundo grau até de terceiro grau. Porque fiz uma piada outro dia nas redes sociais explicando que Zemmour era o Trump francês, e algumas pessoas me levaram a sério. Portanto, o católico Trump é ironia, é segundo grau. Pronto. Agora vou talvez citar alguns trechos da página 55. Falando da ideia de uma nova ordem dos séculos ligada ao retorno do reino de Saturno, ou Idade de Ouro, que coincide com o nascimento da criança divina. Texto escrito por um pagão. Lembremos disso. E antes da vinda de Cristo. Podemos ler ali o seguinte. Então, para situar, você cita o autor latino Virgílio, por volta de 40 antes de Jesus Cristo, nas bucólicas. Já se cumpriram os tempos que a Sibila predissera. Os séculos, em seu curso imutável e sereno, voltam enfim ao seu ponto de partida. E o último deles, a Idade de Ferro, já se foi. Saturno já retorna, e a Virgem imortal abandonando os céus. Reaparece entre nós, e os deuses, deixando de ter ciúme dos homens, enviam à nossa terra uma nova raça. Logo um menino verá a luz do dia. Sorri, casta Lucina, ao seu nascimento. A idade de ouro vai renascer sobre a terra e sobre as águas, e já reina Apolo, teu glorioso irmão. A criança divina viverá a existência dos deuses. E mais adiante, quando a criança chegar à plenitude da idade, a felicidade e a paz reinarão sem partilha. Esse trecho é realmente impressionante. E depois, Donald Trump. E na sua esteira, Elon Musk. Falava-se dessa nova idade de ouro e ele fez um discurso altamente simbólico em Phoenix. Na cidade de Phoenix, em 22 de dezembro de 2024. A idade de ouro da América é iminente, com ao fundo, como você disse, tudo isso com duas colunas ao fundo, como decoração. Emoldurando-o como Hiram, personagem bíblico e arquiteto chamado por Salomão, filho do rei Davi, encarregado da decoração do templo. É o simbolismo das duas colunas que serve de ritual de passagem na maçonaria. Então, de fato, ele menciona várias vezes a expressão Idade de Ouro, que Trump usa, e no caso de Phoenix, a cidade de Phoenix, que é o nome da moeda mundial anunciada em janeiro de 1988 na revista The Economist. Moeda mundial anunciada para por volta de 2018. Então já se vê que há um atraso no projeto deles, eles não controlam tudo e isso acaba jogando a nosso favor. Ali, o esquema das colunas é na verdade o fundo da Casa Branca, e as duas colunas em questão representam Trump no meio, a entrada que reencontramos de fato no túmulo maçônico, túmulo de Salomão. E essa expressão Idade de Ouro também aparece nas falas de Trump no dia da sua posse, em janeiro de 2025. E é uma expressão Idade de Ouro que a gente encontra também na capa da The Economist. Vocês sabem que a Economist, no fim do ano, prepara uma edição. Quer dizer, uma capa em particular anunciando o que vai acontecer no ano seguinte. E a edição da The Economist do fim de 2024 anuncia o ano de 2025. De fato, a gente vê no centro dessa capa o retrato do Trump. Tem também um míssil. As cores são em vermelho e preto. E bem no alto, quase coroando o Trump, está Saturno, e Saturno também é ligado à Idade de Ouro. Enfim, coincidências desse tipo? Bom, pois é. Já é coisa demais. Sim, então, para quem quiser ver, esse The Word em 2025 da Economist, na verdade, é a edição preparada em outubro ou novembro de 2024, com projeções para o ano de 2025. Há vários elementos, aliás, há áreas muito diferentes, difíceis de entender. Na verdade, são esses caras da Economist que gostam de jogar umas coisas esotéricas ali. Tem coisas que a gente consegue entender relativamente bem, e outras em que é preciso realmente ser iniciado no assunto.
Mas também tivemos aquela capa da Economist que eu apresentei em um dos meus livros, em que, na capa com o homem vitruviano, havia em particular também o perfil do Poutine com os 4 cavaleiros do Apocalipse ao lado. E no fim tinha o pangolim. O pangolim, então, foi pouco tempo antes do QR Code, eu acho. Sam, QR Code. Rendemia, entre aspas. E o pangolim, sei lá, mas quando penso em bicho, penso em cachorro. Aos gatos, ao cavalo, ao leão, ao pangolim, não penso logo. E pimba, lá apareceu um pangolim. A gente vê que esse pessoal aí, lembro, os economistas, é dirigido pelos Rothschild e pelo grupo industrial italiano Agnelli. Então é preciso jogar com esses parâmetros. E o Trump não é. Que eu saiba, acho que ele é pentecostal, um ramo protestante. Enquanto presidente dos Estados Unidos, os presidentes americanos, com todas as confissões religiosas com as quais ele tem de lidar, é um facto, tal como Putin com os russos. Mas há uma diferença entre ser presidente de americanos de confissões religiosas diversas e fazer promoção, dos Lubavitch, ou fazer promoção do catolicismo, sabendo que, além disso, o catolicismo de hoje é uma porcaria. É uma porcaria. É Vaticano II. Ou seja, nunca esquecer que Vaticano II tem como objetivo, que eu resumo sempre nesta frase, transformar a igreja num anexo da sinagoga. Pronto. Com a Canostra Aetate Diestil e ele vai ter, a partir de 7 de maio, então estamos em 1º de junho, quer dizer, 1º de maio, na gravação deste programa. Mas a 7 de maio há o lançamento. Portanto, um conciliábulo para nomear um papa. Um papa vindo da igreja conciliar levanta questões. E lembro que entre certos cardeais, há um que se chama Cardeal Parolin. Que é responsável pelos assuntos, relações externas, etc. do Vaticano. Entre outras coisas, o Cardeal Parolin. Vai ser ele ou outro. Confesso que enquanto o Vaticano II não tiver ido pelos ares, não importa o sujeito que saia da fumaça branca, isso não tem valor, porque continua sendo o Vaticano II. A mudança será quando o Vaticano II cair. Aí sim teremos um verdadeiro Papa. Enfim, um Papa respeitoso da linhagem de São Pedro até Pio XII. Porque desde João 23, todos esses papas, eu ponho aspas, ou antipapas. Não sei qual termo usar, porque eu digo sempre também que caberá à Igreja, depois de ter voltado ao caminho da tradição, dar a palavra final. Nós temos o direito de ser prudentes, de ficar na reserva e dizer, não é possível. É assim que chamamos esses papas desde João 23. Tudo o que eles dizem é contrário ao ensinamento tradicional da Igreja. João Paulo II que faz assis com todas as religiões, isso não bate. Quando você tem um Francisco que faz Pachamama, desculpe, isso não bate. E que além disso já nem se considera mais vigário de Cristo. Enfim. Bom, por que eu falo isso? Do Parolin, é importante saber que em 2018, esse cardeal Parolin participou de uma reunião do Bilderberg. Pronto. Só isso. Só isso já basta. Vá dormir. E que ele mantém. Ah, sim. E no documento que eu tinha lido dizia que ele mantinha boas relações com a maçonaria italiana. Bom, talvez seja outro. E na verdade vou dizer, dentro desse sistema corrompido, ou eles vão nos dar um Francisco bis, ou seja, tão contaminado quanto, mas ainda mais contaminado, porque cada vez sobe um degrau. Isso é certo. Ou então o pêndulo diz, bom, agora fomos um pouco longe demais. Precisamos de um belo papel de embrulho. Precisamos de um cardeal, que, tornando-se papa conciliar, digo, apresente aparências de tradição. Respeito a certos valores, que imponha respeito. E, portanto, um cardeal saído da Revolução do Vaticano II. Porque não esqueci que o Vaticano II é 1789 na igreja, mas algo de mais respeitável. De menos vulgar do que Bergoglio. Bento XVI tinha uma aparência mais clássica. Eu disse bem uma aparência, porque lembro sempre que qualquer um pode verificar isso indo ao site do Vaticano. A primeira mensagem de Natal de Bento XVI, portanto, Natal de 2005,
Era para dizer, olha para o menino de Belém. E ele incentiva, não sei bem como é que é formulado, mas ele incentiva o cristão, cito, a empenhar-se na construção da nova ordem mundial. O sucessor de São Pedro que diz isso. Se ele tivesse dito, olha para o menino de Belém, e apoiando-te no homem, Deus combate a nova ordem mundial e restabelece a autoridade de Cristo Rei. Se Bento XVI tivesse dito isso, eu diria, aqui começa a contra-revolução. Claro que não, ele não disse. Então, Bento XVI, era o homem aparentemente polido. Digo bem aparentemente polido. Polido por quê? Recordo, para aqueles que vão ouvir este programa, que Dom Lefebvre, por quem tenho um imenso respeito, que salvou o sacerdócio. Dom Lefebvre, que na época tinha contactos, ele morreu em 1991, mas na época tinha contactos com o cardeal Ratzinger. Dava-lhe uma alcunha, não sei se vocês a conhecem, a alcunha que Dom Lefebvre dava ao cardeal Ratzinger, a serpente. É um título que, pessoalmente, eu não gostaria de ter. Então, na verdade, o Bento XVI era a versão, como eu disse, de Fauché e Talleyrand, a versão Bento XVI mais polida, cheia de maneiras um pouco dançante. Vamos colocar um pouco de latim, sabe? Um lado meio... Mas no fundo, lembro que isso está no Atlas do Mundialismo. As declarações de Ratzinger, enfim, de Bento XVI. Quando ele diz que o Vaticano II, cito a expressão dele, escandalosa. Vaticano II, portanto, escandalosa e justa ao mesmo tempo, dizendo que o Vaticano II é um contra-sílabus. Lembro que o sílabus é o documento elaborado por Pio IX no século XIX para condenar em bloco o liberalismo, o socialismo, a maçonaria, enfim, todos os desvios possíveis e imagináveis. E temos um Ratzinger, portanto, Bento XVI, que exalta o Vaticano II, dizendo ainda por cima que o Vaticano II é um contra-sílabus. E o Vaticano II diz em determinado momento, e aí ele tem razão nesse ponto, e ao mesmo tempo deveria combatê-lo. Mas não é o que acontece. Quando Bento XVI diz em certo momento que o objetivo do Vaticano II é colocar a Igreja em adequação. Não é mota mussa, mas não estou traindo o pensamento dele, em adequação com o mundo saído de 1789. Isso está no Atlas, é o capítulo 7 para quem quiser conferir. Mas não, ao contrário, é preciso combater o mundo saído de 1789. Mas o Bento XVI apresentava um pouco de latim, um pouco de valores, etc. É mais habilidoso, e eu temo. É uma hipótese. Que depois da grosseria do Bergoglio, Pachamama e que também recebia trans e almoçava com eles. Então, isso vai no sentido do Trump. Como? Vai ser na linha do Trump. Então, na verdade, era isso que eu ia dizer sobre Trump e sobre Poutine. Ou seja, na verdade, estamos assistindo a uma forma de noaquização da Igreja, ao seu acabamento. Porque o noaquismo apresenta valores mais do que respeitáveis contra o homicídio, contra o roubo, o respeito à família tradicional. Então, à primeira vista, a gente se diz, mas é maravilhoso. Sim. Só que juntos se acrescentam também os elementos contra a Santíssima Trindade e contra a divindade de Cristo, e por ricochete, contra o sacerdócio, que lembra o padre, a missa, etc., o sacrifício sangrento. E então o meu receio é ver. É uma hipótese. Quando se estuda uma situação, tenta-se imaginar todos os cenários. Ou um neurofílico, um super bergoliano que realmente fará. O único ponto positivo que encontrei no Bergoglio foi em relação ao aborto. Ele era contra o aborto. Mas o resto é uma avalanche. Tudo o que não se devia fazer, ele fez. E eu temo que a habilidade do sistema consista em dizer, bom, já tivemos a nossa dose de podres, agora é preciso um belo papel de embrulho e valores clássicos, aparentemente clássicos, e então encontrar um cardeal futuro papa conciliar, com espírito noachita e que faça a ponte entre Poutine e Trump. Talvez acabe sendo outra coisa do que estou dizendo. O que eu digo? Estamos em 1º de maio de 2025. Então, quando ouvirem minhas palavras, vão dizer, ok,
aqui ele errou. Por enquanto, eu só estou evocando diferentes casos. Como pode haver uma briga entre cardeais que não conseguem chegar a um acordo? Porque há rivalidades internas. Na verdade, rivalidades bem humanas e muito longe do trono de São Pedro. Porque lidamos com gente de espírito apodrecido. Eu lhe citei o exemplo de Parolin, que participou em 2018 da reunião de Bilderberg e que é amigo da maçonaria italiana. O chefe, esqueci o nome do chefe da maçonaria italiana, ligado à ONU. Falava-se do Parolin. Então, seja ele ou outro, o cardeal Sara, que é guineense e é negro. Ele tem porte. Quando a gente olha para ele, ele tem porte e defende valores perfeitamente corretos, clássicos. Mas ele é filho do Vaticano II. Quer dizer, a versão Vaticano II tem o Bento XVI. Ele foi feito cardeal pelo Bento XVI, acho que foi em 2010. A conferir por aí. Então, eu receio sem ter certeza que ele seja o contrapeso à grosseria do Bergoglio. Tipo, vamos lá, precisamos de uma figura que tranquilize, com o espírito noquizado e que esteja em sintonia com Moscou. Putin, o mando norte-americano, Trump. E, na verdade, eu acharia isso hábil da parte deles. Talvez seja outra coisa, completamente diferente. Mas eu acho que seria esperto fazer isso. É uma hipótese. Vamos ver. Eu acompanho a sua análise. De fato, na minha opinião, vai caminhar nessa direção. Mas eu não afirmo. Não afirmo. É uma hipótese, mas talvez, na loucura deles, continuem com um sujeito ainda mais tortuoso. A gente vai dizer, mas o Bergoglio, ao lado dele, era um santo. Enfim, na verdade, vou lhe dizer uma coisa e depois me calo. Na verdade, vivemos uma época de confusão em que todos os golpes baixos são possíveis. Ou seja, é uma tal papa, um tal magma, que no fim das contas podemos levantar hipóteses. Pode haver isso, aquilo. Agora, afirmar disso eu vou me guardar. Mas uma coisa é certa. Enquanto o Vaticano II perdurar, a varíola estará no trono de São Pedro. Ponto final. Muito bem. Então acho que vamos encerrar por aqui. Caro Pierre Hilard, muito obrigado por ter aceitado este convite. Lembro o livro e o seu prefácio, Memórias de Montempes, de Charles, Príncipe de São Cássio. Portanto, o livro. O link para o livro estará na descrição para que possam adquiri-lo na Book Editions, e somente na Book Editions. Então, caros amigos, muito obrigado por terem ficado até aqui nesta emissão. Como sempre, convido-vos a deixar o vosso gosto, comentar, partilhar e subscrever. Até breve, ânimo ao coração e que Deus vos guarde. Grato. Até logo. Pois bem, meus amigos, a entrevista acabou. Espero que tenham gostado. Se for o caso, não hesitem em deixar o vosso gosto, comentar, partilhar e subscrever o canal. E se já o fizeram, convido-vos a ir à descrição para acederem ao meu espaço no Patreon, ou ao meu espaço Juntar-se, para terem acesso a várias entrevistas com escritores, ensaístas ou ainda editores. Entre os convidados vieram Pierre Hilard, o Padre Ryuk, Sérgio Abad Galardo e até Monsieur K. Podem subscrever. Em apoiar o canal e o meu trabalho, eu vos ficarei muito agradecido. Até em breve na próxima entrevista. E se não, digo, ânimo ao coração e que Deus vos guarde.